Vamos lá, vamos chamar agora o secretário de Tributação, Carlos Eduardo Xavier. Em primeiro lugar, secretário, queria pedir desculpas por terça-feira e hoje tivemos alguma dificuldade para fazer a conexão. São as coisas da tecnologia hoje. Bom dia, Carlos Eduardo. Bom dia, Diógenes. É o novo normal, né, Diógenes? Os problemas do novo normal, mas faz parte, a gente está aqui para trazer as informações do governo do estado para a sua audiência, que é bastante qualificada. Secretário, o governo do estado essa semana, junto com entidades empresariais, assinou e encaminhou à Assembleia Legislativa o projeto de lei da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa. Um projeto importante para a economia do Rio Grande do Norte e que foi resultado de uma costura, não só da governadora Fátima, mas também de auxiliares do governo. O senhor participou diretamente dessa articulação. E eu queria lhe perguntar qual a importância dessa Lei Geral da Micro e Pequena Empresa para os empresários, microempresários do Rio Grande do Norte. Diógenes, esse era um pleito, né, do setor produtivo, vamos dizer assim, aqui do Rio Grande do Norte há mais de 13 anos, desde da Lei Complementar 123, que criou o Simples Nacional. Era uma promessa, um compromisso de campanha da governadora, que a gente sabe, quem está nos ouvindo sabe disso, as empresas do Simples Nacional, as microempresas, são mais de 90% dos empreendimentos aqui no estado, então tem uma grande amplitude, né, o efeito dessa lei, e ela traz aqueles conceitos, né, Diógenes, para promover o empreendedorismo, né, para dar condições, melhores condições, desburocratizando, simplificando, para aquelas pessoas que querem empreender aqui no estado. Então é uma iniciativa muito importante, vem num momento crucial, que é esse momento agora da retomada da economia no pós-pandemia, né, a partir desse momento da pandemia que nos deu condições de iniciar a retomada da economia. Então essa medida é mais uma medida importante que a gente encaminha à Assembleia Legislativa para que o Poder Legislativo faça sua apreciação e aprove essa matéria que é fundamental nesse processo de retomada da economia do estado. O que o senhor poderia destacar dessa lei geral? Um dos pontos importantes são compras exclusivas até o valor de R$150 mil. O que o senhor pode destacar também? Essa é uma questão muito importante desse projeto, ele tem um capítulo exclusivo das compras governamentais. A gente faz uma garantia de participação dessas pequenas empresas nas compras governamentais. Isso garante um mercado para esse segmento. A gente traz a questão da educação empreendedora, que é uma parceria com a Secretaria de Educação, que você vai trazer para dentro da grade curricular a questão do empreendedorismo, né? O Brasil precisa trazer essa cultura do empreendedor para a sua juventude. Aí questões de desburocratização, questões de simplificação. Na minha área, na área da tributação, a gente traz um conceito muito interessante para o empreendedor, que é a primeira visita a um estabelecimento do Simples Nacional, uma microempresa. Ela vai ser sempre orientativa e só passaria a ser punitiva a partir da segunda visita. Então são diversas questões de inovações tecnológicas, Diógenes, importante. A criação de um fórum da microempresa com participação do setor produtivo e também das diversas secretarias envolvidas nessa questão dentro do governo do estado. Então, são várias medidas dentro dessa lei que vão facilitar o ambiente empreendedor para quem quer aqui no estado do Rio Grande do Norte empreender e fazer a economia do estado crescer. Gerlane Lima. Bom dia, secretário. A gente está passando por um momento em que muitas empresas encerraram as atividades, fecharam as portas, demitiram funcionários. Como é que efetivamente essa lei vai ajudar a esses empresários nesse momento? Exatamente. Essa é a questão principal, né? Como eu disse anteriormente, a gente está... essa lei, o tempo que ela ficou pronta, a gente vem trabalhando nela há algum tempo, vem bem a calhar com o momento que nós estamos vivendo. Então,
toda essa parte de desburocratizar para o empreendedor que quer empreender agora. A gente traz também questões do IDEMA que estão lá dentro. Então, todo esse contexto que tem dentro dessa Lei Geral das Microempresas, ela vai facilitar, nesse momento, vai tornar viável os empreendedores começarem a sair desse momento que é difícil. A gente sempre diz isso, o governo do estado sempre diz isso, a governadora sempre tem dito que a nossa prioridade sempre foi a saúde, mas a gente nunca deixou de cuidar da economia. Então, essa Lei Geral da Microempresa, ela vem no momento que vai, sendo aprovada pela Assembleia Legislativa, a gente espera que o Poder Legislativo aprecie essa matéria e faça a aprovação ainda esse ano, para que a gente possa efetivamente entrar em vigor essa lei que vai facilitar para os empreendedores nesse momento tão difícil que é esse momento ainda da pandemia e o pós-pandemia. Secretário, me atendo à sua área, o senhor falou que a primeira visita, vamos dizer assim, dos fiscais da tributação será para orientar. Vai ter estrutura para a gente atender de modo prático e de modo usual e regular os micro e pequenos empresários nesse sentido? Porque é mais fácil mandar o boleto da cobrança do que o camarada está devendo do que propriamente chegar aquela pessoa, aquele técnico orientando no dia a dia. Essa é a realidade. Mas eu queria que você explicasse para a gente como vai ser essa orientação por parte da tributação. Isso dentro dos procedimentos da tributação é plenamente viável, Diógenes. Assim, a lei não diz que todos os contribuintes do Simples Nacional vão ser visitados para a tributação para serem orientados. Não é isso. A questão é a seguinte: em havendo um procedimento tributário em uma empresa do Simples Nacional, uma microempresa, ele vai ter primeiro a chance de se regularizar para, após isso, você aplicar qualquer tipo de penalidade. Então, essa é uma questão importante, Diógenes. Você dá uma chance para o contribuinte, o microempreendedor, antes de qualquer tipo de atuação do fisco, ele ter essa orientação para fazer a sua regularização sem qualquer tipo de penalidade. Essa é mais ou menos isso que esse dispositivo diz, especificamente. Espero que funcione. Secretário, vamos falar um pouco de arrecadação. Ontem a imprensa registrou aumento da arrecadação, melhora da arrecadação, desses meses aí de julho para cá, de retomada da economia, depois de um período aí das pessoas mais em casa. Eu queria que o senhor trouxesse para a gente os detalhes dessa melhoria da arrecadação. Diógenes, eu destacaria muito mais, aí o boletim foi nesse sentido, a melhora da economia, né, os indicadores da economia, que consequentemente eles se transformam em um valor maior de arrecadação, porque por tudo que a gente viveu, né, Diógenes? A gente ainda está vivendo, na verdade, uma realidade de perda de empregos, por muitas pessoas perderam seus empregos, muitas empresas fecharam nesse momento, principalmente ali abril e maio. Maio foi um desastre do ponto de vista econômico aqui para o estado, e agora em julho a gente já vê indícios de que a economia está tomando o seu fôlego novamente. E isso, obviamente, quando as coisas começam a acontecer, o comércio começa a funcionar, os serviços começam a ser prestados, retornam ao mínimo de regularidade, os números da arrecadação melhoram. Então, agora em julho, a gente já teve uma queda bem menor, né, em termos nominais do que os meses anteriores, se comparar com junho e maio, principalmente. Então, a gente já começa a ver que a nossa economia começa a se recuperar, assim como também, Diógenes, os indicadores sanitários. A gente tem essa situação hoje bem melhor, né, do ponto de vista de números de pessoas internadas por causa do coronavírus, e também o número de óbitos ele vem reduzindo, e isso se reveste nos números econômicos. Então, as notícias são boas. A gente tem percebido, depois do início da retomada, por exemplo, o varejo, Diógenes, o varejo que foi tão massacrado nesse período, ele volta a um patamar de arrecadação maior do que o atacado. Então, isso mostra que era o contexto pré-pandemia. Isso mostra que os estabelecimentos estão abrindo,
e as pessoas estão consumindo. Isso é bom para a economia do Estado, é bom para todo mundo, porque gera emprego e gera renda, que é o que a gente mais precisa que a população tenha acesso. Que bom que a economia está melhorando, secretário, mas é bom lembrar as perdas também desse período. Qual é a atualização das perdas do Rio Grande do Norte em termos de arrecadação nesses meses todos de pandemia? Diógenes, as receitas do Estado, elas são compostas pelos 3 tributos, né, pelo IPVA, ICMS e TCD, pelos royalties, pelo Fundeb e pelas transferências do FPE. Se a gente pegar só os 3 tributos nossos, que são os impostos de competência do Estado, a gente já passa de março a julho de 300 milhões de reais, certo? Se você colocar Fundeb nessa conta e os royalties, né, as receitas de royalties, você passa dos 400 milhões de reais, né? E você teve até agora 330 milhões, que foram as 3 parcelas que nós recebemos da Lei Complementar 173, que são as compensações por essas perdas, um projeto de lei de iniciativa do Congresso Nacional, que vem nos ajudando muito a atravessar esse momento. Então, do ponto de vista das receitas próprias, a gente já passa dos 300 milhões, isso está lá no boletim, né? E juntando com os royalties e com o Fundeb, a gente já passa dos 350, quase 400 milhões de reais. Quase uma folha dos servidores, e quando a gente fala em folha, lembra de atrasados e lembra do final do ano. Esse buraco na receita vai prejudicar o pagamento das folhas, compromisso da governadora? O 10º está garantido? Não, Diógenes, a gente vai trabalhar, não é uma questão simples. É importante dizer que mesmo com esse contexto que a gente enfrentou, principalmente em maio e em junho, a gente não atrasou um dia o pagamento dos servidores, conforme o calendário anunciado lá no início do ano, e o nosso compromisso é manter o calendário em dia, esses que a gente, vamos dizer, que são os correntes, né? A gente sabe que tem 2 folhas ainda em aberto. O nosso compromisso em 2021 é a gente voltar a trabalhar com o pagamento desses atrasados, mas o nosso esforço esse ano é pagar os 13 salários de 2020. Para isso, a gente tem trabalhado diariamente para conseguir recursos para cumprir com esses pagamentos. Então, não há riscos, assim, não vejo nesse momento risco da gente terminar o ano aumentando esse atraso que a gente vem reduzindo ao longo desse mandato. Gerlane Lima. Secretário, o senhor falou aí na questão dos indicadores que apontam um reaquecimento da economia e citou o varejo como um dos setores que contribuiu para esse reaquecimento. Os outros setores, eles apresentaram queda ou se apresentam uma instabilidade? Você precisa fazer 2 comparações, Gerlane. A comparação com o que era antes, né, da pandemia, e uma comparação com os meses anteriores de pandemia. No contexto geral, você comparando julho com os meses anteriores da pandemia, você não teve perda em nenhum, todos os setores estão se recuperando. Se você comparar com o período antes da pandemia, alguns setores ainda não se recuperaram plenamente, né? A gente tem um setor específico que vem da economia, que vem bem durante esse setor da pandemia, que é o setor de atacados. A gente lembra que ano passado a gente fez diversas modificações tributárias, dando condições para essas empresas desse setor competir com empresas de outros estados, e o atacado ele vem respondendo bem nesse período da pandemia, mesmo com a redução da atividade econômica aqui no estado. Mas outros setores, como combustíveis, ainda está abaixo do período pré-pandemia. A gente ainda tem a indústria abaixo do período pré-pandemia, mas todos com viés de recuperação. Então, esse é o ponto importante que a gente gostaria aqui de ressaltar, é que mesmo alguns setores ainda estando abaixo do contexto pré-pandemia, todos eles apresentam um viés de crescimento, e isso nos dá um otimismo muito grande para o final do ano e para esse período, quando essa pandemia passar, a gente não ter uma perda muito significativa do ponto de vista econômico aqui no estado. Para isso, Gerlane e Diógenes, o governo do estado vem trabalhando em um pacote de medidas, que é essa lei
das microempresas está inserida nesse contexto para a gente tornar esse período pós-pandemia menos turbulento para o setor produtivo. A gente, no momento certo, a gente anunciou essa lei das microempresas, a gente vai anunciar novas medidas ainda esse ano para o setor produtivo, para a gente sair o mais rápido possível dessa situação. E repetindo, a gente sempre, nosso objetivo do governo do estado, da governadora professora Fátima Bezerra, desde que iniciou o seu mandato, é recuperar o nível de emprego aqui no estado, da geração de empregos. Essa é a nossa luta, é isso que a gente vem fazendo ao longo desses 18 meses. Secretário, nosso tempo já está estourado aqui, mas eu gostaria de aproveitar a sua entrevista para saber como é que o governo do estado está acompanhando a reforma tributária em discussão no Congresso Nacional. O governo federal está encaminhando essa proposta em fatias, a parte do PIS, COFINS, tributos federais, e eu quero saber quando é que essa coisa vai pegar para valer e vai atingir a questão dos tributos estaduais. Jorge, primeiro que eu acho que assim, a gente está acompanhando de perto, obviamente, esse é um tema importantíssimo para o federalismo brasileiro. Ele atinge diretamente a União, os estados, municípios e toda a cadeia produtiva do país. Eu acho um erro de estratégia ter enviado, aí é uma opinião pessoal minha, ter enviado somente esse IVA que trata dos impostos federais. Eu acho que a gente tinha que trabalhar com o IVA amplo, já incluindo os impostos estaduais e municipais. A gente não pode deixar de tratar o Brasil como uma federação. É uma discussão ampla, é uma discussão cansativa, mas é fundamental para o modelo de país que a gente imagina. Eu sempre digo a você, quando você me pergunta sobre esse tema, que eu acho que também deveria ser mais ampla. Para a mudança da base de tributação do país, a gente precisa migrar a nossa tributação do consumo para o patrimônio e renda. Isso vai estimular a competitividade do país, o país vai se tornar mais competitivo no cenário internacional, mas infelizmente esse tema está sendo pouco discutido ainda até agora nas propostas que estão postas lá no Congresso Nacional. Então, Diógenes, é um tema central, é um tema que mexe com o modelo de país, o modelo de país que nós queremos, e isso é fundamental que a gente tenha uma reforma ampla, uma reforma que trate tanto os tributos federais como os tributos estaduais e municipais. A gente dá uma arrumada nesse bolo tributário, simplifica isso para os contribuintes e faz essa migração dos tributos do consumo para o patrimônio para a renda, para dar competitividade ao país no cenário internacional. Então essa é a reforma tributária ideal que teria um impacto muito grande na economia do Brasil nos próximos anos. Eu gostaria de agradecer 2 vezes o secretário Carlos Eduardo Xavier pela passação aqui do Jornal 96. Na última terça a gente tentou essa entrevista, não conseguimos por uma questão de conexão. Ele estava a postos esperando, não ficou com raiva da gente, mas eu queria agradecer, Carlos Eduardo, mais uma entrevista aqui ao Jornal 96. Até uma próxima oportunidade. Obrigado, Diógenes, até a próxima. Obrigado, Gerlane, também.